Bom dia, alunos! Vamos hoje iniciar com a matéria nova de vocês, né? O tipo de gênero dessa vez é sobre relato de viagem, ou seja, um relato, né? Relatar é contar algo sobre algo visto por vocês numa determinada viagem. Então é simples de fazer isso, não é? Quando vocês viajam, vocês veem muitas e muitas coisas, além de paisagem, pessoas, a vegetação do lugar que vocês estão passeando, né? Então, vocês têm muitos recursos para falarem sobre o relato, para contarem um relato de viagem, tá? Então, vamos iniciar a nossa aula. Bom, o gênero textual é o relato de viagem, ok? O que é um relato, né? O relato é a ação ou efeito de narrar, de contar, de descrever algo que está sendo visto, de explanar ou explicar sobre uma situação ou acontecimento durante essa viagem, né? Algo vivido por alguém, uma narração de experiências vividas, né, por você ou por alguém durante a viagem, ok? Características do relato de viagem. Nós vamos ver como são as características desse relato, né, de viagem. Primeiro, a história é contada por uma pessoa real, uma pessoa que existe e que está no momento viajando, presenciou os fatos ocorridos durante essa viagem, né? E mostra para os leitores. Descrevem-se no relato de viagem os lugares e as situações vividas, os lugares por onde passou e as situações vividas que ocorreram nesses determinados lugares, ok? As características do relato também fornecem-se indicações precisas de tempo e lugar, tá? Então, o que são indicações precisas? Eles mostram mesmo em que tempo ocorreu essa viagem e em que lugar aconteceu essa viagem. Elas aparecem dentro do texto, sendo mostrada para nós. Por isso que elas são precisas, tá? Quando aparece a palavra imprecisa, é porque não mostrou. A gente só imagina, né? O autor expõe seu modo particular de ver e sentir os acontecimentos relatados, né? Então ele expõe, ele mostra, né, de forma particular, uma forma dele de ver e sentir esses acontecimentos, a parte sentimental, certo? Parte do texto é descritiva e parte do texto é narrativa. A parte do texto é narrativa por quê? Porque são relatados os acontecimentos da viagem. Então, é uma narrativa, né? E descritiva porque descreve, vai descrevendo o que viu, onde foi, por quem, o que sentiu interiormente quando se deparou naquele determinado lugar. Então, entra a parte narrativa sendo contada e a parte descritiva sendo mostrada. Os verbos que aparecem no relato de viagem e os pronomes são usados predominantemente na primeira pessoa. Por quê? Primeira pessoa sou eu. Se eu estou relatando, os verbos e os pronomes têm que permanecer na primeira pessoa do singular, ok? Os fatos relatados, contados, são apresentados numa sequência cronológica, né? Desde o dia da partida para a viagem, para o segundo dia, para o terceiro dia, então vai de forma cronológica, certinha. O tempo verbal geralmente é o pretérito perfeito do modo indicativo. Por quê? A pessoa no presente do indicativo é quando ela está na viagem.
Mas quando ela chega em casa, que ela vai anotar, fazer as suas anotações e passar para o leitor, já passa para o pretérito perfeito, porque a viagem já foi feita, ok? Então, quando nós vamos ler, os verbos estarão no passado, porque mostra o que ele fez, né? Como foi essa viagem. Presente histórico. O presente histórico é em relação à história, né, de tudo que vai ocorrendo e acontecendo, certo? Há possibilidade do relato ser contado no tempo presente. Ele tem o efeito de realçar os acontecimentos. Aí pode, quando é em relação ao presente histórico, pode ser contado no tempo presente. Uso excessivo de adjetivos. O que são os adjetivos? Adjetivos são palavras que mostram qualidades e defeitos. Você pode viajar, você pode mostrar as qualidades dessa viagem, de tudo que você viu de forma positiva ou de forma negativa, né? Então, o uso excessivo de adjetivos é necessário no relato de viagem, porque de acordo com os lugares que passar, com as ações que forem feitas, vão sendo utilizados adjetivos para descrever. A linguagem pode variar entre formal e informal, né? Por quê? Se for para relatar uma viagem, um relato de viagem para pessoas simples, então o escrito deverá ser de forma informal, né? Com familiaridade, com simplicidade. Já se for para relatar para pessoas que possuem um grau de estudo mais avançado, então a linguagem pode variar para formal, rebuscada, de forma correta, segundo a língua portuguesa, tá? A gramática da língua portuguesa. Pode apresentar sentido denotativo, que é o sentido real, certo? Nem sempre uma palavra é usada com sentido básico, denotativo. Denotativo é o real, tá? É o básico. Agora, o conotativo é aquele que vocês vão ter que interpretar e sentir, né, a parte subjetiva do escritor e ter que interpretar. Prevalece a subjetividade. Por quê? Porque na parte, isto é, predominam as impressões e sensações do autor. Então, essas sensações, né, e impressões do autor são subjetivas. Você tem que fazer uma interpretação. A parte 2 agora. O objetivo do relato de viagem é propor reflexões, né? Você vai vendo o relato de viagem e vai refletindo sobre o ponto de vista do escritor, do autor, em relação ao que ele está sendo visto. O objetivo também é de explicar, de orientar, de opinar e influenciar o imaginário coletivo, sempre com base na realidade, porque aquilo ali existiu. Relatar situações vividas durante uma viagem, expondo ainda sentimentos e sensações, que é a parte subjetiva. 3. Estrutura composicional. Como o relato de viagem se compõe? Primeiro, possui o enredo, que é a história em si, contada sobre o relato da viagem. Então, fazem parte do enredo, para vocês conhecerem o enredo. O enredo tem que ter uma situação inicial, que é o início da história, né? De como iniciou essa viagem. No enredo também tem que ter o clímax, né? Que é a parte total, a parte que prende a atenção da gente, né? Durante a história. Ou seja, é o ponto alto da história, uso de verbos de ação, discurso direto e indireto. O desenvolvimento são focados na ação narrativa
e marcados pelo pretérito perfeito do verbo. Então, o desenvolvimento da história em si, como ela se desenvolve, né? Porque tem a parte inicial e tem a parte do desenvolvimento, que é a história em si sendo desenvolvida. Lógico que no pretérito perfeito, porque quando ele vai contar pra gente, ele já fez a viagem. O desfecho é o final da viagem, encerrando o relato, né? O encerramento do relato. Outra parte, o foco narrativo. O foco narrativo é a posição do narrador em relação à narrativa. O narrador, ele é personagem, tá? Verbos sempre na primeira pessoa. Então, o foco narrativo fala sobre o narrador. Se ele é um narrador em primeira pessoa, que conta a história dele mesmo, né? Ou se ele participa da história, ou se ele conta a história de outras pessoas. Aí ele vai ser o observador, ele não participa. No caso do relato de viagem, ele é um narrador que participa. Por isso tem que ser utilizado os verbos na primeira pessoa. Os personagens. Os personagens são seres que participam da história narrada. Podem ser protagonistas, antagonistas e secundários. Os personagens que aparecem podem ser protagonistas, o principal. O antagonista é aquele que vai contra o principal, que é o protagonista. E os secundários são aqueles que numa história não participam muito, tá? O tempo é quando acontece o relato, quando foi essa viagem, né? Classificado como cronológico, ou seja, marcas temporais no texto. Eles aparecem. O tempo sempre é dito pelo autor, tá? O espaço é o ambiente em que os personagens circulam e onde se desenvolve o relato. Em que lugar? Numa praia? Numa floresta? Num avião? Num navio? Né? Em que lugar? Numa ilha? E por aí vai. 4. O público-alvo do relato de viagem. O público-alvo são as pessoas que se interessam por aventuras, né? Nas viagens e relatos. Então, o relato de viagem, o público-alvo são as pessoas que se interessam por aventuras. Aí querem ler histórias a respeito de relato de viagem. Bom, assim nós terminamos a explicação da aula de hoje, relato de viagem. Prestem bastante atenção, leiam calmamente, revejam, certo? Para poderem realizar as atividades e aprenderem bem fixado mesmo a respeito desse novo gênero, né, textual, que é relato de viagem. Bom dia e um beijo para todos.